Ele foi um dos pontos auge aí da CCJ até agora, o momento em que ele faz diversas perguntas para o Jorge Messias. Jorge Messias já fez algumas respostas e a gente vai falar de Flávio Bolsonaro agora, mas com o Paulo Capelli, porque a coluna do Capelli trouxe aqui no Metrópolis que os aliados afirmam que o presidente Lula deverá se manifestar a favor da continuidade daquelas investigações contra o Flávio Bolsonaro por suposto crime de calúnia devido a uma postagem publicada pelo senador nas redes sociais. Integrantes do Palácio do Planalto e parlamentares do PT, ouvidos pela coluna, avaliam que, por uma questão de lógica, o Ministério da Justiça e Segurança Pública só teria acionado o STF após o aval do gabinete do presidente Lula. Quem vai trazer os detalhes é o próprio Paulo Capelli. Capelli, muito boa tarde. Não sei se já almoçou. Para mim é bom dia ainda. Meio-dia e meia. Boa tarde, Nath, boa tarde a todos. Pois é, o que acontece? A Polícia Federal manifestou ao ministro Alexandre de Moraes no STF a intenção de consultar o presidente Lula para saber se Lula tem essa vontade de prosseguir, de apresentar uma denúncia contra Flávio Bolsonaro por conta daquela postagem feita por Flávio Bolsonaro no dia 3 de janeiro, no qual ele faz comparações ali entre Lula e o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A Polícia Federal fez essa manifestação, pedindo para enviar uma consulta a Lula. Por quê? Porque no caso de crimes contra a honra, o que seria esse, só é possível que uma pessoa seja processada caso a vítima da ofensa tome iniciativa. Ou seja, a gente lembra que depois da postagem de Flávio Bolsonaro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula e a Polícia Federal acionaram o STF. O ministro Alexandre de Moraes, então, determinou a abertura de uma investigação prévia de 60 dias para apurar a questão se houve crime de calúnia na concepção da Polícia Federal. E aí a PF falou, tudo bem, mas olha, antes de a gente dar prosseguimento à investigação, vamos consultar o presidente Lula para saber se é interesse do presidente mover uma ação contra Flávio Bolsonaro. E aí o que eu apurei com fontes do Palácio do Planalto é que sim, haveria essa intenção do presidente Lula, uma vez que o Ministério da Justiça e Segurança Pública só teria provocado o STF após uma consulta informal ao gabinete do presidente Lula, e aí sim recebeu uma ação afirmativa dizendo, pode acionar o STF, e portanto a opinião de Lula, o parecer de Lula sobre essa ação contra Flávio Bolsonaro será positiva pela continuidade das investigações, Natália. Ô, Capelli, esse é desses pontos importantes aí da gente ficar atento. Essa apuração sua de que o presidente Lula deve se manifestar também é muito importante, porque tinha essa expectativa, O que o presidente Lula vai fazer, já que, para além de ser ali um opositor político normalmente, é o opositor, por enquanto, das pré-candidaturas à presidência da República, E tudo isso movimenta o jogo político para lá para frente, para outubro de 2026. E tem essa expectativa justamente de muita gente falando que o Flávio Bolsonaro está tendo uma boa performance nas pesquisas, mas ele está jogando parado. As campanhas ali ainda não começaram, ainda não teve uma grande movimentação do presidente Lula, não tem batido no Flávio Bolsonaro. E aí essa questão era justamente disso, O que o presidente Lula ia fazer? Será que ele vai se manter em silêncio, justamente por causa das eleições lá em outubro ou não? Mas esse ponto que você traz é realmente bastante importante. Tem mais detalhes, Capelli, sobre como vai ser essa reação efetivamente do presidente Lula? Bom, no âmbito desse processo específico, a investigação deverá ter continuidade. Tem no entorno do Flávio Bolsonaro quem acredite que esse processo possa culminar até com uma inelegibilidade do senador pelo ministro Alexandre de Moraes, ou ao menos um movimento de Moraes nesse sentido. É o caso do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que vê nessa ação, nessa investigação prévia, uma possibilidade de Flávio Bolsonaro, o irmão, ficar inelegível. Então, sim, é mais um capítulo dessa ofensa que o PT começa a fazer contra Flávio Bolsonaro. Teve na questão agora de um evento grande do PT, já uma espécie de cartilha, de como o Partido dos Trabalhadores vai se portar
em relação a Flávio Bolsonaro, lembrando o caso da rachadinha, compra do imóvel dele por 6 milhões de reais em Brasília. O PT pretende usar essas cartas para tentar conter o avanço de Flávio Bolsonaro, que cresce nas pesquisas de intenção de voto. Quanto ao próprio presidente Lula, ainda não é possível saber muito bem qual será o tom que o presidente adotará em relação a Flávio, porque até o momento, Natália, quem faz esses ataques são aliados do presidente Lula, como, por exemplo, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, do Rio de Janeiro, que vem sendo ali uma ponta da lança, digamos assim, de Lula para fazer essas estocadas em Flávio Bolsonaro. Mas, como você bem lembrou, Lula ainda não se manifestou de forma contundente em relação a Flávio Bolsonaro. Já Flávio, esse sim, vem fazendo críticas bem fortes ao presidente Lula ao longo dessa pré-campanha. Perfeito. Ô Capelli, aproveitar que você está aqui, quer fazer algum outro destaque da sua coluna? Você e seus repórteres estão sempre muito atentos ao montão de movimentação. A gente está nesse dia importante para o Jorge Messias. Eu sei que é isso, né? Seus repórteres, você também certamente vai circular por ali para conversar com alguns personagens políticos que muitas vezes não saem da toca, mas num dia como hoje ficam circulando por ali, né? Sim, eu conversei com o Jorge Messias, né, que vai ser aprovado aí nessa sabatina para o STF no fim de semana passado. Ele estava confiante, ele estava sereno e, inclusive, ele fez até um agradecimento ao pastor Silas Malafaia, que defendeu o direito dele, Messias, o presidente Lula, indicar o candidato que quisesse ao Supremo Tribunal Federal, no caso, o Messias. Então, ele acredita que vai ser aprovado. Muitas pessoas, até mesmo do PL, senadores do PL, deverão votar de forma favorável a Messias. Messias enfrenta menos resistência do que Flávio Dino enfrentou e do que Cristiano Zanin enfrentou. Lembrando, Flávio Dino foi ministro da Justiça do governo Lula, Cristiano Zanin foi advogado pessoal de Lula e ambos passaram na sabatina. Messias enfrenta bem menos resistência do que... O que pegou um pouco para o Messias logo que a indicação foi feita é que Davi Alcolumbre queria que Rodrigo Pacheco, colega de Senado Federal, fosse o nome indicado por Lula ao STF. Mas de resistência dos senadores de oposição, Messias. A gente perdeu o sinal do Capelli bem nesse finalzinho. Mas é isso, né? Ele dando conta de que sim, o Jorge Messias vai ser aprovado e que estava bastante tranquilo quando conversou com o Capelli, né, Capelli? A gente perdeu o seu sinal bem agora no finalzinho. Oi, Natália, me ouve bem? Ouço. A gente te perdeu bem no finalzinho, o Capelli. Não, é que... Tá ruim mesmo. Então agradeço o Paulo Capelli que esteve com a gente aqui para falar também sobre essa conversa que ele teve com o Jorge Messias. Estava bastante tranquilo, tenho a certeza de que vai ser aprovado. Ainda na